Olá, como eu havia prometido, nós vamos voltar à questão do assunto do testamento vital. Claro que eu estou aproveitando aqui a oportunidade do nosso convidado internacional, que ele é um professor especialista em ética e bioética pela Universidade de Medicina do Porto, em Portugal. Professor Dr. Rui Nunes. Muito obrigado. Professor, então a questão do testamento vital, né, que nós já enfocamos aqui no nosso programa recentemente, lá em Portugal tem a questão de 3 anos, que isso já está na legislação, e aqui no Brasil nós não temos ainda isso em vigor, né? Quais são os órgãos, os organismos que poderiam encampar um pouco mais essa questão e levar isso para o Congresso Nacional? Ora bom, se eu posso dar algum conselho e a minha experiência pessoal penso que de algum modo me autoriza a isso, em primeiro lugar, despolitizar a questão. A pior coisa que pode acontecer é, numa proposta desta natureza, haver a intromissão dos partidos políticos, porque nos regimes democráticos depois os partidos tentam sempre tirar partido destas propostas. Portanto, a primeira nota seria esta: tem que ser a sociedade civil, as organizações médicas, organizações não governamentais, com forte apoio da comunicação social, porque a comunicação social é que vai levar este problema à casa das pessoas. Claro. Porque, como as pessoas não aprenderam isto nas escolas, nos liceus, nem nas universidades, como é que o cidadão comum, lá em casa, sabe sequer o que é o testamento vital? Tem que ser a comunicação social a fazê-lo. Ou seja, importante isso que a gente está tentando fazer, fundamental. bater nesse assunto. É fundamental. Porque isto é o mais importante não de tudo. Consegue nem imaginar para que ele serve no dia a dia, na vida prática, né? Exatamente. Para ele ser a favor ou contra. Ou seja, a primeira mensagem seria: tem que ser entidades, instituições com muita respeitabilidade na sociedade a fazer a proposta, para se perceber que é uma coisa muito séria e muito importante. Em segundo lugar, explicar bem o que é o testamento vital, que é um documento que depois pode ser desmaterializado e colocado num sistema informático, no sistema de saúde, nomeadamente no SUS. Aqui, inclusive, me perdoe, nós temos aí o Cartão Nacional de Saúde. Exatamente, é uma solução. Que está em implementação, quer dizer, eletronicamente poderia acessar e saber a vontade do próprio paciente em qualquer circunstância, em qualquer localidade que ele estivesse no Brasil. Né? Exatamente, portanto o testamento vital é isso, é um documento que toma a forma escrita, seja num papel, que pode ter uma linha de orientação, portanto há formulários de testamento vital, que as autoridades da saúde depois podem fornecer à população, ou pode ser escrito e ser da autoria de cada um de nós. Não é obrigatório que tenha uma forma específica, mas para facilitar junto das pessoas, geralmente as autoridades de saúde fazem uma proposta de documento que depois vai para a rede informática da saúde, nomeadamente para o cartão de saúde, para que depois os profissionais de saúde possam ter acesso à tal vontade previamente manifestada por parte das pessoas. Portanto, eu diria que para agilizar isto seria fundamental levar isto à casa das pessoas, ao maior número possível de pessoas, por, digamos, atores sociais muito responsáveis e idóneos, onde se perceba que isto é de interesse civilizacional de toda a população e não apenas de parte dela. E, naturalmente, que depois os órgãos legislativos, nomeadamente no caso brasileiro, provavelmente a nível federal, verão que isto é, como eu costumo dizer, uma questão de direitos humanos. E, ao ser de direitos humanos, é uma evolução que mais cedo ou mais tarde acaba por se fazer, que faz sentido, que não é para agradar nem a A nem a B, muito menos ao partido A ou ao partido B, e, portanto, depois tudo corre naturalmente. Foi assim que aconteceu em Portugal, foi assim que aconteceu na generalidade dos países europeus, e, portanto, faço votos para que aconteça assim no Brasil o mais depressa possível. Também ficarei na torcida e tudo que eu puder fazer para tentar contribuir, com certeza absoluta. Agora, sim, importante também, ao se criar, vamos dizer, ao se criar essa legislação no Brasil, o Congresso, os políticos saberem a importância de ouvir os especialistas em bioética, em ética, as categorias médicas, para que realmente a gente não tenha brechas e equívocos depois dessa legislação em vigor. Sim, mas aí a responsabilidade também é dos especialistas. Como é que nós fizemos em Portugal? Um conjunto de especialistas nesta matéria, que foram liderados por mim, mas associei uma professora de Direito da Saúde
e uma professora de Economia da Saúde, a professora Helena Pereira de Melo e a professora Guilhermina Rego, e, portanto, fizemos uma proposta muito séria que levamos à Assembleia da República. Portanto, fomos lá apresentar. Neste caso, fui eu lá apresentar. Pedi uma audiência com os responsáveis políticos de todos os partidos na área da saúde e disse, está aqui esta proposta, é uma proposta séria, tecnicamente fundamentada, que tem muitos anos de investigação por trás, que vem de uma universidade muito prestigiada, que é a Universidade do Porto, que é a universidade mais prestigiada do nosso país, e portanto está aqui, olhem para ela e acolham-na. Claro. E portanto foi esta simbiose entre a pressão da comunicação social na casa das pessoas, com discussões, debates, etc., e a sensibilização dos especialistas junto do poder político, que fez com que isto se tornasse uma realidade. E creio que correu relativamente bem. E, na verdade, quer dizer assim, nós, pessoas leigas, acabamos nos interessando mais pelo assunto quando a gente percebe que isso está traduzido no nosso dia a dia. Por exemplo, eu recebi uma série de perguntas dos telespectadores e tal, sobre várias dúvidas práticas. Por exemplo, vou aproveitar aqui e explorar um pouquinho o senhor. Se eu souber. Né? Vamos ver lá, então. Por exemplo, uma pessoa está em coma, está no estado terminal. Ela é casada, essa pessoa é casada, e a companheira, por exemplo, não se dá com a família. Quem é que tem o poder de decisão? Desliga ou não desliga o aparelho? Ora bom. Porque isso acontece todo dia. Muito bem, é uma excelente questão e uma lei moderna sobre o testamento vital resolvia isso rapidamente. Porquê? Porque a lei portuguesa e a generalidade da legislação internacional que há nesta matéria contempla duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, o tal testamento vital, que é a disposição que eu tomo quando estou consciente e lúcido e que produz efeitos amanhã ou daqui a um mês ou um ano quando estou inconsciente ou incapaz. Mas há uma segunda ferramenta muito importante, tão importante quanto esta, portanto, quanto o testamento vital propriamente dito, que é a nomeação de um procurador de cuidados de saúde. O que é que isto quer dizer? Eu hoje estou lúcido, estou competente, estou capaz e escolho esta pessoa para me representar se estiver incapaz. Que naturalmente pode ser a mulher ou companheira, ou o marido, ou pode ser o filho mais velho, ou o filho mais novo, ou pode ser um cuidador, ou pode ser alguém em quem eu confie totalmente. Portanto, não necessariamente, então tem que ser um familiar. Na legislação que está neste momento em vigor em Portugal, não tem que ser um familiar. Claro que nós em Portugal, e penso que no Brasil também, preservamos muito a identidade da família. Portanto, é natural que o procurador de cuidados de saúde, em primeira mão, seja um familiar. Mas com o envelhecimento da população, onde há muitas pessoas que estão sozinhas em casa ou sozinhas em residências de terceira idade, o que acontece é que a família muitas vezes está longe. E na Europa isso é um problema grave com a mobilidade das pessoas por todo o espaço europeu, com as famílias que têm muito poucos filhos hoje em dia e, portanto, o que é que nós antecipamos para o futuro? Que muitas vezes o cuidador não é propriamente a família, mas é alguém que está, por exemplo, numa residência de terceira idade. E, portanto, antecipa-se que o procurador de cuidados de saúde amanhã possa não ser ninguém da família. Mas a lei em Portugal também prevê que eu possa escolher mais do que um procurador. E então eu posso escolher, primeiro é a minha mulher, depois é a filha, depois é o filho mais velho, depois é o filho mais novo, etc, etc. Claro que enquanto essa lei não estiver aprovada no Brasil, vigoram as normas legais habituais e provavelmente a mulher ou companheira, ou o marido ou companheiro terá prioridade, mas é preciso ver que o caminho, até porque hoje na saúde começa a haver muita litigância judicial e, portanto, o caminho é nós resolvermos isto à cabeça, antes dos problemas surgirem, e isso faz-se permitindo que eu escolha quem quer que me represente se estiver incapaz. E, portanto, isso hoje está na lei portuguesa e espero que amanhã também possa vir a estar na brasileira. Perfeito. Eu agradeço novamente os seus esclarecimentos e como eu recebi inúmeras perguntas, eu vou tomar a liberdade, né, de depois deixar no blog, no fazmuitobem.com, eu
vou pedir as respostas para o senhor, Sim, porque, senhor, por exemplo, com nós muito temos gosto. aqui questões. Uma mãe que tem uma criança que ainda está no útero, ainda não nasceu, e ela precisa de uma cesárea de urgência e ela se recusa por questões culturais ou religiosas. Nós temos, por exemplo, a questão de testemunha de Jeová, que, na verdade, também ela é contra, ela não faz transfusão de Sim. sangue. Como é que fica essa questão? O médico deixa ela morrer por falta de uma transfusão ou força a barra? Uma pessoa que não quer mais se alimentar por vias parenterais, ela tem esse direito da recusa de alimentação ou não? Quer dizer, tem uma série de questões que nós recebemos aqui e que nós vamos estar respondendo, então, pelo site, tá bom? Muitíssimo obrigada. Obrigado, de eu. novo, professor Rui Nunes. Foi um privilégio. prazer recebê-lo aqui no programa. Gente, super obrigada. Beijo, até a próxima.